TV Câmara, Campinas. Você acompanha a transmissão ao vivo da Comissão Especial de Estudos, que discute a instalação de cartórios nos distritos do Campo Grande e Ouro Verde. Quem preside essa comissão é o vereador Paulo Galtério, do PSB. Bom dia, senhores presentes. Bom dia ao público que compareceu aqui neste momento para presenciar essa comissão. Bom dia, Campinas, que vai acompanhar o nosso trabalho. Eu queria desejar a todos que a gente pudesse acompanhar esse trabalho, que é uma demanda de uma parte da cidade de Campinas. E hoje nós convidamos para esse momento da comissão os cartórios da cidade de Campinas. Essa comissão, nós denominamos aqui, ela foi aberta pela Câmara Municipal como comissão de criação dos cartórios da região do Ouro Verde, dos distritos do Ouro Verde e do distrito do Campo Grande. E, por praxe, seria oportuno, seria conveniente, e, na minha condição de presidente dessa comissão, ouvir os demais cartórios de Campinas, por vários motivos, para que eles colocassem a posição, a opinião deles. A população tem um ponto de vista, os cartórios têm outro ponto de vista, nós, políticos, temos outro ponto de vista. E, como é papel desse trabalho ter transparência dos lados, eu gostaria de chamar aqui, para que integrasse a mesa, o doutor Álvaro Ernesto de Moraes Silveira, se pudesse subir aqui para acompanhar, do 3º subdistrito, mais conhecido como Cartório das Amoreiras. Queria convidar também aqui William Campagnoni, 1º tabelião de notas de Campinas, que compusesse a mesa e os trabalhos. Queria também convidar Alexandre Augusto Árcaro, é isso mesmo, 1º tabelião de protesto de Campinas. André Oliveira Guimarães, 2º tabelião de protesto de Campinas. O senhor Carlos Fernando Brasil Chaves, presidente do Colégio Notarial do Brasil. A senhora Bianca de Melo Cruz, oficial de registro do 2º Cartório de Títulos e Documentos. Antes de mais nada, senhores presentes, senhores cartorários, que nós sabemos que exercem um mistério concedido pelo Estado de alta relevância para a segurança dos negócios jurídicos. Então, nós precisamos deixar claro para a cidade que o trabalho de vocês é um trabalho que garante a existência do Estado. Então, nós gostaria aqui, em nome da Câmara Municipal de Campinas, a parabenizar não só os cartorários que vieram aqui, mas a todos os cartorários aqui do nosso país, pela relevância dos trabalhos, e também pela presença, pelo aceite desse nosso convite, e da gente poder colocar em discussão para a população a viabilidade, a possibilidade dessa demanda ser acolhida. Quero dizer para a população de Campinas que o nosso trabalho ele se pauta por discutir com os potenciais interessados e, efetivamente, no final, se for da vontade das autoridades competentes, se for o caso, que seja instalado esses cartórios nestes 2 distritos. Quero lembrar, antes de passar a palavra aos senhores, que nós sabemos que a cidade acabou por ter outros centros, além do centro de Campinas, alguns centros que acabam criando um potencial econômico, e que hoje nós podemos denominar distritos. E nesses distritos, para quem nos está assistindo pela TV Câmara,
Um desses distritos é o distrito do Ouro Verde, onde nós temos lá o aeroporto de Viracopos, outras empresas, e que atualmente conta com 235 mil habitantes, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. E nós temos também a região, o distrito do Campo Grande, que conta com 185, 200 mil habitantes. Então, é uma população considerável que tem essa demanda dos cartórios, um pedido às autoridades legislativas dessa cidade para que se levante uma discussão. E o papel nosso é levantar essa discussão. Eu queria passar a palavra aqui agora aos senhores presentes. Eu vou deixar em aberto, se quiser tecer algumas considerações iniciais, e vou colocar algumas perguntas, e aí aquele que se sentir com habilidade ou na possibilidade de responder, e se o outro quiser complementar, a gente poderia colocar esses esclarecimentos para a cidade de Campinas. Então, um esclarecimento de 2, 3 minutos, até para nós não se estendermos muito. Vamos ver se a gente consegue, num período aí de 30, 40 minutos, no máximo, da gente estar livre. Então, eu queria, antes de mais nada, passar a palavra aqui para o doutor Álvaro, que ele é do 3º subdistrito aqui de Campinas, nas Amoreiras, que nós pensamos que seja o mais próximo dessas regiões, que, na verdade, dista aproximadamente 12 quilômetros da região dos diques e, acredito, com uns 16 quilômetros da região do Campo Grande. Senhor Álvaro, se o senhor quiser ter algumas considerações? Pois não. Bom dia, senhor vereador Paulo Gautério, bom dia aos colegas de cartorário, bom dia ao pessoal que está no plenário e bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Eu sou Álvaro Ernesto Moura Silveira, sou oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, do 3º Subdistrito. Estou aqui nomeado através de concurso, o primeiro concurso de título de remoção, e vim aqui em 1992. A região do Campo Grande e a região do Ouro Verde são as duas regiões que estão abrangidas pelo território de atuação do cartório do qual eu sou oficial. E o cartório está localizado na Avenida das Amoreiras, de frente ao ponto de ônibus, de frente a uma série de condições de acessibilidade para todos aqueles que frequentam, que se utilizam do cartório. E essa criação do cartório do distrito do Campo Grande e Ouro Verde, se for feita a criação for criado o cartório nas duas regiões, então a minha área de atuação será então diminuída. Existe já pelo IBGE a territorialidade, inclusive os limites das duas regiões em relação ao cartório do 3º Subdistrito. Quer dizer, para o cartório do 3º Subdistrito, para a minha pessoa, isso aí não depende de mim a criação ou não. Depende muito do trabalho que os senhores vereadores estão fazendo, dessa comissão especial de estudo, e depende também da viabilidade dada pelo tribunal ou pelo governador do estado com relação à criação ou não desses cartórios. Porque o distrito tem, então, possibilidade e condição de ter cartório ou não. Aqui, por exemplo, em Campinas, nós temos o distrito do Barão Geraldo, que tem um cartório, o distrito de Souzas, que tem também um cartório, o distrito de Joaquim Egídio, que não tem cartório, e o distrito de Nova Aparecida, que não tem cartório. Existia um cartório no distrito de Nova Aparecida, porém, não sei qual foi a razão que o cartório foi extinto e o acervo do cartório está, inclusive, no 2º Subdistrito, que hoje atinge aquela região. Então, essa parte da criação ou não do cartório depende muito aí do tribunal, depende muito do trabalho que os senhores vereadores vão fazer. Aquilo que for determinado, logicamente, nós vamos aceitar e vamos, então, inclusive, lutar para que a gente possa continuar trabalhando e atendendo bem toda a região que ficar para o cartório do 3º Subdistrito. As considerações seriam essas.
Muito obrigado, doutor. Queria passar a palavra agora ao senhor Carlos Fernando Brasil Chaves, presidente do Colégio Notarial do Brasil. Eu queria fazer uma interrogação antes do senhor tecer as considerações, mas eu queria até para o senhor poder elastecer a sua fala. Nós, aqui dessa Casa Legislativa, nós pensamos na hipótese de instalação de 2 cartórios. Essa é a primeira hipótese. Mas nós também temos a hipótese, nós não sabemos, e quem pode assim até colocar com mais propriedade, talvez de 1 ou 2 anexos, ou de outros cartórios que já estão instalados, de se deslocarem para esses espaços. Então, eu queria, antes de mais nada, sem saber da posição do Colégio Notarial, que eu acredito que seja aí o órgão que representa toda a classe, que para nós, aqui de Campinas, não seria somente a instalação do cartório, de repente, anexos ou algum instrumento que pudesse facilitar o acesso das pessoas a esse serviço público, para nós nos interessaria. E se isso também pode ser, às vezes, vai de encontro aos interesses do Colégio Notarial, né? O que nós temos que não podemos deixar de considerar na proposta dessa comissão é que são as 2 regiões mais populosas da cidade de Campinas, e que a gente pensa que, já com a criação dos distritos, que foi trabalho do vereador Rafa Zimbaldi, que conseguiu, e com esse trabalho das comissões, que é um trabalho desse vereador, a gente queria uma síntese aí do ponto de vista do Colégio Notarial. Muito bom dia, vereador Paulo. Eu agradeço imensamente o convite que Vossa Excelência fez para que compuséssemos essa discussão. Cumprimento a todos os membros da mesa e, sobretudo, aos cidadãos da cidade de Campinas e, diretamente, aqueles cidadãos que residem na região do Ouro Verde e Campo Grande. Eu venho aqui na posição, sobretudo, também de tabelião da cidade de Campinas, né? Apenas para que a população conheça um pouco do trabalho desenvolvido pelos notários e registradores aqui na cidade, nós temos hoje 21 serventias instaladas, de todas as especialidades. E os tabeliães e registradores são profissionais do direito, que realizam concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um concurso bastante rigoroso, e tem aí, como o vereador estabeleceu, a missão de garantir segurança jurídica para os negócios realizados entre as pessoas. Quando nós verificamos a instalação dessa comissão, a gente entendeu que os cartórios de Campinas efetivamente precisam se aproximar da população e verificar a sua real e efetiva necessidade. Eu acho que esse diálogo é muito importante para que nós possamos construir uma solução efetiva e que também seja uma solução mais rápida e possível, né? Porque o regramento normativo e legislativo para a instalação de um cartório, ele é um pouco complicado e também demorado, né? Requer aí a edição de lei. Após a promulgação da lei que permita a instalação de uma serventia, essa serventia deve ser disponibilizada por meio de um concurso público. Nesse concurso público, as pessoas devem se habilitar. E como se trata de um serviço público exercido em caráter privado, essa questão da viabilidade econômica financeira também se coloca. Como bem disse o colega Álvaro aqui, nós tivemos a experiência do distrito de Nova Aparecida, que teve a sua serventia não mais presente no referido distrito por força da sua inviabilidade econômica, sendo anexada a outro cartório. Então, esse é um estudo bastante complexo que vem sendo realizado também pela Corregedoria Geral da Justiça nos últimos anos.
aqui em Campinas, nós temos uma associação, que é a Associação dos Cartórios da Região Metropolitana de Campinas, que é presidida pelo primeiro tabelião de notas de Campinas, o Dr. William Campagnoni, que está aqui na presente mesa. Não tenho dúvidas que a Associação dos Cartórios de Campinas se coloca absolutamente, vereador, absolutamente à disposição para estudarmos em conjunto uma solução para a região do Ouro Verde e Campo Grande. É fato que, se não houvesse carências, não existissem problemas com relação à prestação do serviço notarial e de registro na presente região, não estaríamos num debate tão amplo com a cidade a respeito desse tema. Então, eu acredito que a solução seja muito mais viável do ponto de vista de construirmos dentro das atribuições que já foram conferidas pelo Estado aqui na cidade. Hoje, a cidade de Campinas tem por exemplo, 7 tabeliães de notas. Esses tabeliães de notas têm competência municipal. Só que quem regulamenta o local onde esses tabeliães de notas se instalam é a lei federal, que é a lei orgânica dos notários e registradores, a lei 8935 de 94. E ela estabelece o seguinte, que, primeiro, é livre a escolha do tabelião, o cidadão pode ir a qualquer cartório, e também que do ponto de vista da instalação, uma competência do próprio notário escolher o local onde instalará a sua serventia. Desde que esse local seja um local que garanta segurança para os arquivos e para os livros e que garanta a prestação de um serviço de qualidade com um fácil acesso para a população. A serventia que eu sou responsável, por exemplo, se localiza no centro de Campinas, em frente ao Largo do Rosário, numa instalação de quase 1.200 metros quadrados, num prédio que é tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico da cidade, e que visa atender a todos os bairros que dizem respeito à cidade de Campinas. A criação de um novo cartório, portanto, pode esbarrar nesse tipo de problemática, porque não se pode obrigar, por exemplo, um tabelião de notas a se instalar em determinado local, por força de disposição legal. Por isso que eu digo que talvez muito mais viável seja a ampliação desse debate dentro do nosso foro, dentro da nossa cidade, para que nós possamos compor uma solução absolutamente viável, seja ela, já conversava com o Dr. Álvaro aqui antes do início da nossa reunião, seja ela através de um novo pensamento em termos de instalação daquele que detém a competência ali em sede de registro civil, que é o Dr. Álvaro, num local talvez mais propício para a população da região do Ouro Verde do Campo Grande, seja eventualmente através de um convênio autorizado pela Igreja Corregedoria Geral da Justiça, entre os tabeliães de notas locais, eventualmente aqueles que se dispuserem a colocar os seus funcionários e a sua estrutura, para montarmos eventualmente um posto avançado de atendimento. Acho que o que está em discussão não é propriamente a instalação de um cartório. O que está em discussão é propriamente a viabilidade de se atender adequadamente a população da região do Ouro Verde e do Campo Grande. E é essa a nossa mais absoluta disponibilidade. Encontrar os erros que estamos hoje cometendo, encontrar as falhas que, eventualmente, o Serviço Notarial de Registro na cidade de Campinas tem tido diante dessa região e construirmos uma proposta para que se viabilize adequadamente e rapidamente. Eu verifiquei que alguns vereadores de Campinas, inclusive os senhores, estiveram junto à Igreja Corregedoria Geral da Justiça, Sim. No dia de ontem, se não me engano. No dia de ontem estivemos na Corregedoria. Conversaram com o juiz, que é o presidente da comissão extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça, Dr. Soares Servone de Oliveira, representa diretamente o Dr. Manuel Pereira Calças, Corregedor-Geral da Justiça. Mas eu digo que, na verdade, esse expediente, que é o expediente da instalação de um cartório, ele já encontra precedente na própria Corregedoria,
que votou pela inviabilidade econômico-financeira. Então, como é do nosso mais absoluto interesse atender adequadamente a população que ali está carente deste nosso serviço, a construção de uma solução dentro dos 21 cartórios que hoje compõem a estrutura notarial e de registro de Campinas, seja o mais viável. Então, coloco não só aqui a ASECAMP como a Associação Representativa dos Cartórios da Região Metropolitana de Campinas, como também o Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, que eu tenho a honra de presidir e representar os notários de todo o Estado, colocamos toda a estrutura dessas associações representativas para encontrar uma solução para a cidade. Solução esta que não demande aí 3, 4 anos para a aprovação de uma lei, mais 3, 4, 5 anos para a realização de um concurso, mais 1 ano para a instalação de um cartório. Quer dizer, estamos falando de 10 anos. A população não pode esperar por isso. Então, a gente precisa criar uma solução interna e nós estamos absolutamente à disposição da Câmara de Vereadores, da Associação Representativa dos Moradores do Ouro Verde e do Campo Grande, para construir essa solução em conjunto. Doutor Carlos, muito obrigado pela fala, que foi esclarecedora. Queria lembrar novamente a população de Campinas e os cartorários aqui, que nós da Câmara pensamos na instalação primeiro como uma solução, né? E nós estamos vendo aqui no debate hoje que talvez esse diálogo entre os próprios cartórios, de uma maior aproximação com essa população, seja o melhor, né, para a cidade. Então, é importante, por isso que nós, quando pensamos em ouvir os cartórios, né, nós fizemos o pedido de instalação, nós temos um ponto de vista, né, mas nós achamos que se essa for a solução, a Câmara está aberta para o diálogo também. Até temos alguns lugares, nós já pensamos, assim como o doutor Carlos falou, um lugar seguro. Exemplo, nós temos na região do Ouro Verde o Horto Shopping, que é um espaço da Prefeitura de Campinas, onde abriga um terminal, onde tem um público considerável, e a gente acredita que tem segurança, tem vigilância, que seria um espaço que poderia receber o cartório, onde tinham vários órgãos da Prefeitura já. Então, mas esse diálogo nós vamos, no decorrer do estudo da nossa comissão, a gente vai sentar e vai trabalhar. Eu queria passar a palavra aqui para o doutor William Campagnoni, que é o presidente da Associação dos Cartórios de Campinas, é isso mesmo? Região Metropolitana, para que ele também pudesse aqui colocar a posição dessa associação. Doutor, você quer falar isso aqui? Bom dia a todos. O vereador Paulo Gualtério já me apresentou, dando essa honra. Eu sou titular, sou primeiro tabelião de notas de Campinas, represento também com muito orgulho e honra a Associação dos Cartórios da Região Metropolitana de Campinas. Eu creio que o nosso presidente do Colégio Notarial de Seção de São Paulo, Dr. Carlos Fernando, já tenha praticamente esgotado de uma forma bem ampla, concisa e concreta as observações necessárias. Mesmo assim, eu reforço, realço e ressalto que a disposição toda existente entre nós é de que realmente cumpramos com os nossos deveres legais, inclusive, e profissionais, no sentido de prestarmos o melhor serviço aos nossos usuários, à nossa população. Isso, evidentemente, é como princípio básico e, aliás, essência da nossa própria existência, como sempre eu destaco. Eu aproveito para, dentre a exposição feita pelo Dr. Carlos Fernando, destacar pontos principais. Embora haja toda essa vontade, haja todo o interesse, antes de mais nada, de cada um de nós e de toda a nossa classe em oferecermos os nossos serviços a toda a região, não só especificamente de Ouro Verde e Campo Grande, mas ao nosso município de Campinas, evidentemente, que nós nos deparamos com algumas restrições de ordem legal, conforme já abordado pelo Carlos Fernando. E há algumas formas, e aqui fica lançado talvez
uma sementinha que o próprio Carlos Fernando já colocou, no sentido de que, se houvesse alguma autorização, e creio que haja também provavelmente muito interesse ou talvez disponibilidade e disposição por parte da Igreja Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo em assim o fazer, no sentido de autorizar a criação eventual de algum ponto de atendimento, posto de serviço, enfim, o que fosse, mas que a gente pudesse, para que proporcionasse atendimento aos nossos usuários nessas regiões. Nós esbarramos em algumas disposições também legais, decorrentes oriundas da própria nossa lei federal, 8935, que veda esse tipo de coisa, mas como já existem alguns precedentes, o CNJ, por exemplo, ao criar, entre aspas, ou ao propiciar com que o registro civil pudesse se instalar nas maternidades, assim como também eu tive conhecimento a semana passada de que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas autorizou também o atendimento que fosse feito, se não me falha a memória, no próprio Aeroporto Internacional de Manaus, para casos de reconhecimento de firma e autenticação. Então, aqueles colegas que assim se dispusessem a fazê-lo. Então, eu só venho tentar fechar essa parte, aceitando, acatando e também me colocando não só de forma oficial, por assim dizer, como também pessoal, no sentido de levarmos adiante toda e qualquer discussão, discussão no bom sentido, porque aqui não cabe discussão, uma vez que o nosso interesse é exatamente abranger todo o nosso município, para onde nós recebemos essa delegação para a prática desses atos nossos. E agradeço, antes de mais nada também, antes de finalizar, esse brilhantismo e esse ineditismo desse debate criado pelo vereador Paulo Gualtério, com o respaldo, obviamente, também do presidente Rafa Zimbaldi, para que aqui pudéssemos congregar alguns tantos colegas e amigos que nos são muito queridos em particular. Obrigado. Muito obrigado, doutor William. Queria lembrar aqui que está presente Jandira Perim, assessora parlamentar do vereador Gesiel Silva, que também integra essa comissão, Guilherme Teixeira, que é chefe de gabinete do vereador professor Alberto. Queria também lembrar da presença de Jarbas Amaral, que é assessor parlamentar do vereador Arthur Orsi. E eu queria agradecer também ao grande público presente aqui hoje, que se interessou pelo trabalho desses cartórios. Eu queria lembrar aqui, passar a palavra ao doutor Alexandre Augusto Arcaro. Alexandre Augusto Arcaro, para que, dentro do nosso contexto, que colocasse a posição. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui, agradecendo o convite ao vereador Paulo Gualtério. Acho que poucas vezes aí os cartórios que têm muito a contribuir com a sociedade campineira, no caso, fomos convidados para ser ouvidos. Isso é um grande prazer, sem dúvida nenhuma, para nós, vereador. Acho que nós estamos num momento de debate político muito interessante, onde uma das frases aí que eu ia deixar é que não vamos construir muros, vamos construir pontes, vamos chegar a um denominador comum. Acho que nós temos o que o Carlos falou é muito interessante, essa questão do tempo em que poderia se viabilizar essa solução de criação de 2 cartórios. É muito tempo. É muito tempo para a população dos 2 distritos que foram criados. Nós temos que construir pontes onde vamos chegar na solução negociada de prestar esse serviço a essa população num tempo mais curto. Não podemos esperar, acredito eu, que temos que chegar num denominador de maneira bem rápida.
aproveitando até uma questão na corregedoria dos cartórios extrajudiciais partirem para conciliação, mediação. Acho que poderíamos até tentar avançar nessa questão também, que está prestes a ser novamente autorizada pela Corregedoria Geral. Esse é um outro ponto, de um outro serviço, uma população dessa dimensão carente na questão da prestação desse serviço. Nós temos muito a contribuir, eu fico muito honrado de ter sido convidado aqui para fazer parte da mesa. Então, eu acho que é a oportunidade de conversarmos, chegarmos a um denominador comum. Se não é o perfeito, talvez seja o possível, imediato, numa questão dessa prestação por todos os tabeliães. Eu esqueci de me apresentar, eu sou titular do 1º Tabelião de Protesto de Campinas, que também está representado na mesa pelo Dr. André, e também temos todo o interesse em prestação de serviço mais próxima dessa população, de uma maneira negociada, construindo pontes, chegando a um denominador comum, na tentativa da prestação de serviço desses cartórios. Eu agradeço realmente, vereador, e eu acho que a solução negociada para a prestação o quanto mais rápido para essa população seria muito interessante. Obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado pelos esclarecimentos. Queria lembrar, doutor William, os demais cartorários, que esse programa é ao vivo pela TV Câmara. As pessoas de Campinas têm acesso, a TV Câmara agora tem sinal aberto. Então, esse debate é importante para a cidade. É uma questão que envolve seguramente umas 400 mil pessoas e que estão tendo a oportunidade hoje de ver o ponto de vista dos cartorários, que a gente percebe que também estão preocupados na aproximação e no bom atendimento. Isso é bom para a cidade ver que essa Casa Legislativa tem esse trabalho, é o trabalho de aproximar o cidadão ao poder público, ao trabalho que vocês realizam. Quero pedir aqui agora ao doutor André de Oliveira Guimarães, do 2º Tabelião de Protesto, que tecesse as suas considerações. Bom dia a todos, bom dia à banca, ao público. Eu vou também na linha do resto dos tabeliães, que a melhor forma realmente é essa de nos articularmos para levar o serviço até a população o quanto antes e não esperar uma solução legislativa que tem que passar pela Assembleia Estadual e todo o trâmite burocrático. Eu acredito que o primeiro passo para isso seja, antes de tudo, para conseguir oferecer essa possibilidade, descobrir qual é a real demanda da população, quais os serviços que mais fazem falta lá no bairro de vocês. E os cartórios, cada um tem suas especialidades. Eu faço o protesto, o Dr. William é o tabelião de notas, que faz escrituras, reconhecimentos de firma, autenticações, o Dr. Carlos também, o Dr. Álvaro, os nascimentos, casamentos. E a gente precisa entender, antes de mais nada, exatamente quais desses que a população é mais carente lá. Eu acho que o primeiro passo, então, seria realmente abrir para a população, para a gente conhecer essa demanda e, a partir daí, a gente se organizar para realmente conseguir levar esse serviço e atender esses pleitos que são absolutamente legítimos e, realmente, eu tenho certeza que fazem falta para a vida de todos. Okay. Muito obrigado, doutor André. Continuando aqui, doutor Alexandre Augusto, acho que já falou, né? Augusto Arcaro falou, é isso? Já falou? Eu acho que tem mais alguém que não falou? A Bianca. Doutora Bianca de Melo Cruz, oficial do 2º Registro de Títulos e Documentos. Já tem a palavra. Bom dia a todos. Queria agradecer também a oportunidade, como meus colegas fizeram. É importante, é muito importante que a gente tenha essa abertura, justamente para a gente poder saber, como o doutor André falou, o que a população precisa, porque eu tenho certeza que a gente tem condições de oferecer, mas a gente precisa se organizar para isso, para saber exatamente em que medida a gente pode auxiliar. E, enfim, acabei ficando por último, mas eu compartilho de todas as ponderações, excelentes ponderações dos meus colegas, e estamos à disposição. Ok. Então, eu acredito que o que foi colocado aqui é suficiente.
se porventura alguém entender que deva acrescentar, eu até vou abrir a palavra, mas eu fico muito feliz com o resultado da reunião hoje, doutor William, doutor Álvaro, doutor Carlos, demais, doutor André, doutora Bianca, que doutor Carlos foi muito feliz quando falou que nós temos que construir pontes e não muros, né? E isso é importante, porque se a gente coloca barreira, quando a gente põe barreira, só alguns ganham, né? E quando só alguns ganham, a gente não faz a distribuição da justiça, que é o papel do Estado. Alguns têm justiça, alguns têm facilitações, e acreditamos que, podendo aproximar o trabalho dos notários aqui de Campinas dessa população, eu acho que quem ganha é toda a cidade, né? E como a gente percebe, todos vocês, essa abertura, até como já foi dito aqui, com a mudança do novo Código de Processo Civil, a possibilidade da conciliação feita em cartório, eu acho que nós caminhamos para um novo momento, não só na cidade, mas no país. E fico muito feliz pelas respostas que eu recebi aqui, de todos. A gente entende que foi acertada essa decisão de convidá-los, e fico mais feliz ainda do aceite, né, de vocês terem aqui e colocado para Campinas o ponto de vista de vocês, né? Então, queria saudar novamente a todos, dizer da grandiosidade do trabalho de vocês para o país. Nós sabemos que não dá para ter um país sem o trabalho de vocês, que é um trabalho privado, mas de natureza pública, e o mais importante, da responsabilidade que vocês têm sobre o cidadão. Responsabilidade essa que a gente sabe que o Estado talvez não tivesse a devida competência de fazer se não fosse os senhores. Então, fico muito feliz, agradeço a todos, agradeço aos presentes, agradeço a Campinas de poder assistir esse trabalho nosso, e vou me colocar aqui como segunda etapa do nosso trabalho, doutor Carlos, esse diálogo. Eu queria pedir que o senhor desse a liberdade, doutor William, aos demais, né, se quiser, que a gente pudesse trabalhar essa questão do anexo, de colocar o mais rápido possível, atender essa demanda, né? Se a gente entender que essa demanda é mais viável, a gente gostaria muito da ajuda e do apoio de vocês. Muito obrigado, agradeço a Campinas e um bom dia a todos. Até breve. TV Câmara Campinas.